Estamos de volta com o Argumento. Agora vamos falar sobre a profissão de farmacêutico. Está aqui conosco o Daniel Jackson, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia. É isso? Conselho Regional de Farmácia, Regional Pará. Não é isso? Inclusive haverá uma eleição agora em novembro para ser candidato único. A chapa é única, né? A diretoria. Existe 6 candidatos a conselheiro para cada mandato, com 3 vagas para cada mandato. Você já cumpriu um mandato, isso você é já, candidato eu estou no terceiro mandato como presidente, exato, são mandatos de 2 anos. Eu estou agora no terceiro mandato, ao término do terceiro mandato como presidente, assumi em 2008 o Conselho Regional de Farmácia, que é o primeiro Conselho Regional de Farmácia criado no Brasil. Bem, pela legislação obrigando a presença de farmacêutico nas farmácias, tem aumentado muito a profissão, né? A tendência, inclusive, é abrir muito mais vagas. Ao contrário do que eu estava conversando há pouco, do economista, nenhum banco é obrigado a ter um economista, por exemplo. Todas as farmácias são obrigadas a ter um farmacêutico em tempo integral. Exato, no mínimo um farmacêutico, né? Acredito que desde a criação da Anvisa, após a CPI da pirataria dos medicamentos, que houve todo aquele problema de saúde pública no Brasil, a profissão de farmacêutico cresceu muito. Tanto o Conselho Federal como os conselhos regionais também começaram a se preparar para esse crescimento. Aqui em Belém, no estado do Pará especificamente, do ano de 2000 e 2001, na gestão do nosso anterior presidente, o Walter Jorge, nós conseguimos implementar, em caráter inédito no Brasil, a presença do farmacêutico horário integral. Isso vem se consolidando ao longo do tempo. Hoje nós não temos somente... O mercado absorveu, respeita. Sem dúvida alguma. E eu, inclusive, posso até arriscar dizer que em alguns lugares ainda existem muita oportunidade para farmacêutico no estado do Pará. Nós temos um estado aí com 144 municípios. A tendência, hoje nós temos 10 termos de ajustamento de conduta firmados no Ministério Público Estadual. A tendência é virar o ano já com 18 termos de conduta nos principais municípios paraenses, tomando conta de absolutamente hoje 80% a 90% do total de estabelecimentos registrados. Daniel, as farmácias 24 horas, mantém 24 horas o farmacêutico? Se não mantiverem, serão atuadas pelo Serviço de Fiscalização do Conselho, que funciona 24 horas, não só na capital, como também no interior, né? Agora o Conselho criou, desde o ano passado, criamos seccionais em Marabá e Santarém. A partir de janeiro nós já teremos fiscais residindo nesses municípios para facilitar a locomoção e também teremos mais serviços de fiscalização também na capital. Teremos a criação de algumas delegacias também do Conselho em municípios estratégicos, como Xinguara, Redenção, Tucuruí, Paropebas. E me parece que só existe curso superior de farmácia em Belém. Na verdade, nós temos 5 cursos de farmácia na capital, nós temos um em Redenção, nós temos 2 em Santarém. Então, são, na verdade... Mas o interior todo está coberto? Está coberto. Hoje, a demanda da profissão farmacêutica, o que a gente ainda precisaria, que eu ainda enxergo como um pouco necessário, é a criação de uma faculdade de farmácia no município de Marabá, na região ali próximo a Marabá, Paropebas, aquele entroncamento ali, porque muitos farmacêuticos que residem naquela localidade não são formados no Pará. Mas isso não há nenhum problema. Se eu não estou enganado, a Unifespa, que vai ser a Universidade Federal do Sul-Sudeste do Estado, já está estudando a possibilidade de criar o curso de farmácia, que vai ser muito bem-vindo para aquela região. Que há necessidade de um aporte superior de farmacêutico do que nós já temos. Como todos os demais segmentos da economia, o de farmácias está sofrendo uma consolidação. Os grandes grupos estão incorporando os menores e os maiores daqui do Pará foram incorporados. Hoje, tanto o Big Ben quanto o Extra Farma são grupos nacionais. Isso melhorou, piorou, trouxe algum tipo de problema para o profissional de farmácia? Aqui no estado do Pará, como já vem sendo colocado aqui, a consolidação é um fato notório. Por quê? As empresas que vieram, tanto a BR Pharma, no caso da Big Ben, como agora o grupo Ultrapar, comprando a Extra Pharma, eles já vêm com uma visão diferenciada de mercado para o estado do Pará. Aqui no Pará, nós já temos exemplos de organização farmacêutica muito importantes e relevantes para o resto do Brasil. Existe uma rede, por exemplo, como a Big Ben, que tem mais de 300 farmacêuticos. Tem um gerente farmacêutico e um coordenador farmacêutico, coisa que a gente não percebe no resto do Brasil. A Extra Pharma a mesma coisa e as outras redes também têm se aprimorado nesse sentido. Então, acredito que o que é feito hoje no Pará é exemplo para o Brasil. Então, por mais que haja um mecanismo externo de controle dessas empresas, tanto BR Pharma como o próprio Grupo Ultra, que está nesse processo de avaliação e autorização pelo CAD, eles vão chegar aqui com uma cultura incorporada. Mexer nessa cultura, mexer com a profissão farmacêutica, sem dúvida alguma não vai ser fácil, porque tanto o Conselho Federal, Regional e os sindicatos aqui são estruturas extremamente interligadas. Agora, assim, pelo que eu percebo, a relação de parceria que vem se consolidando entre os órgãos fiscalizadores e as empresas, ela só favorece a população, só favorece o farmacêutico.
respeitando o farmacêutico, nenhuma empresa tem problema com o Conselho de Farmácia. Bem, existe culturalmente o brasileiro se automedica, na sua grande maioria. Isso traz uma série de problemas de saúde. E recentemente houve alguma discussão sobre o fato do farmacêutico prescrever receita, prescrever medicamentos. Exato. Como é que você vê isso? A prescrição é um grande avanço, é mais um processo de consolidação por parte do farmacêutico. Geralmente ele é consultado, não? Sem dúvida e muito. Nós temos aqui um Brasil com 200 milhões de habitantes e apenas 2 prescritores. Então, eu acredito que esse processo de consolidação que você citou no início é mais um passo que o farmacêutico vem dando. Fala-se muito da prescrição farmacêutica, mas não se fala do anterior, que é o farmacêutico clínico. A prescrição é um braço da atuação clínica do farmacêutico, que o farmacêutico já faz em hospitais, já faz na indústria, já faz no dia a dia das farmácias. Então, a prescrição ela é mais um ato que o farmacêutico está autorizado hoje a fazer. Tanto o Conselho Federal como os regionais estão já se preparando para promover inúmeros cursos, capacitar mais ainda o seu farmacêutico. E assim, a discussão que possa ter acontecido é mais porque algumas profissões ainda querem ter alguma reserva de mercado, reserva de atuação e não aceitam que outras profissões queiram contribuir com a saúde pública. Então, é uma disputa de profissões. No meu entendimento, como presidente do Conselho, acredito que a medicina poderia ser um pouquinho mais solidária à sociedade. Acredito que o Conselho Federal e os regionais de medicina deveriam ser mais solidários com a população. Nós não temos um médico em cada esquina, mas farmácias a gente tem 2, 3. A população não tem acesso aos médicos. Isso é preocupante para a saúde pública. Imagine, Mauro, em 2002 foi colocado no Congresso Nacional o projeto do ato médico. Previa-se que só os médicos seriam gerentes de unidades de saúde. Só os médicos seriam os controladores, agora Outubro Rosa está se falando muito em câncer cérvico-uterino. Só eles fariam o diagnóstico disso. Não tem médico hoje para atender a população toda. Imagina que os médicos queiram tomar conta de todos os projetos, mas os farmacêuticos como já aconteceu. Estão preparados? Sem dúvida alguma, historicamente. A farmácia e a medicina são ciências irmãs, cresceram juntas. Então, eu acredito que com a evolução do tempo, com a necessidade da população, esse exemplo da prescrição, do diagnóstico do PCCU, através do PCCU, o farmacêutico cada vez mais vem se consolidando num bom serviço para a sociedade. Então, acredito que há uma mudança de paradigmas. Isso não é só com a farmácia, você percebe hoje o nutricionista também fazendo prescrições de alimentos, fazendo a prescrição de dieta, o enfermeiro fazendo transcrição em projetos de saúde pública. É uma tendência. Acredito que seja uma tendência porque o Brasil não pode mais ficar refém de 1 ou 2 profissões. A população precisa disso e o farmacêutico, cada dia que passa, tem se preparado mais ainda para esse bom exercício e esse verdadeiro papel de escudeiro da sociedade. É tão difícil se conseguir em Belém uma farmácia que aplique injeção? Acaba sendo uma questão de mercado. Não há uma obrigatoriedade por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A RDC 44 da Anvisa previu que esses estabelecimentos também poderiam prestar serviço, não só a aplicação de injetáveis, a verificação de pressão arterial, a dosagem de glicemia capilar, a dosagem de outros serviços também, de outros indicadores laboratoriais, mas as farmácias, às vezes, elas optam por não fazer. Sim. Porque há necessidade de um espaço físico diferenciado, há necessidade de um atendimento diferenciado, isso importa. Há um medo de consequências? Isso já aconteceu muito no passado. Acredito que algumas farmácias mas deixa de hoje... prestar um serviço para o consumidor. Isso é lamentável, isso é lamentável. Acredito que os poderes públicos, seja ele estadual ou municipal, poderiam instituir isso através ou da Assembleia Legislativa ou através das câmaras municipais. Como, por exemplo, existe em alguns municípios a obrigatoriedade do plantão das farmácias aos sábados e domingos. Por exemplo, Paraupebas. Paraupebas é um município com mais de 100 mil habitantes que só possui um CEP. E as farmácias de domingo, elas absolutamente todas fecham, com exceção de 1 ou 2. E a população fica totalmente desassistida. Aí você não tem transporte público, você não tem facilidade de locomoção e você não tem hospital com médico nem com farmácia aberta para poder fazer o seu devido atendimento, em especial nos casos de urgência. Então, isso é um pouco lamentável. Mas a Câmara Municipal de Paraupebas já conseguiu avançar. Eu espero que isso seja exemplo para outros municípios. Em Belém existiu uma demanda superior há um tempo atrás. Hoje o número de farmácias que funcionam 24 horas e prestam determinados serviços é um pouquinho menor. Mas eu também lamento a falta desse serviço para a sociedade. Como é que funciona a atuação do farmacêutico num caso de um serviço delivery? O farmacêutico ali ele é o completo gestor de todas as dispensações de medicamentos que são feitos. Então, o delivery ele é vinculado automaticamente a um estabelecimento físico, a uma farmácia. Não pode haver só uma sala com atendimento sem que haja um estoque físico, sem que haja um farmacêutico. Os deliveries também são inscritos nos conselhos de farmácia.
também tem que ter autorização da vigilância sanitária, seja ela municipal, estadual e federal, né? Então, os deliveries são serviços devidamente estabelecidos e que são totalmente regrados. O farmacêutico, da mesma forma que ele atende na farmácia, ele também atende no delivery. Consulta os pacientes, atende, tira as dúvidas, esse é o papel do farmacêutico. Em que nível se encontra a fiscalização para medicamentos tarja preta, tarja tem várias cores, Sim, que há sim. necessidade de apresentação de receita? Essa questão Mexe, a gente está vendo na imprensa que qualquer pessoa consegue comprar qualquer coisa. Na verdade, qualquer coisa é um pouquinho meio, como é que eu posso dizer, um pouco superior, né? Acho que as farmácias e drogarias com a presença de farmacêutico não tem esse tipo de permissividade. Você pode encontrar determinado tipo de permissividade nas farmácias que não possuem farmacêutico. Mas você ainda existe alguma farmácia? É inevitável, né? Nós temos hoje um índice de presença de farmacêutico em Belém que é 99,78%. Você ainda tem um percentual de 0,22%. Mas num total de 400 farmácias, é uma farmácia ou outra que abre na clandestinidade e o serviço de fiscalização do Conselho não para. E também, ultimamente, nós temos percebido um trabalho muito forte também por parte da autoridade sanitária em Belém, né? Então, ainda existem um ou outro estabelecimento que tenta fugir à regra, mas imediatamente, seja pelo serviço do Conselho ou da Vigilância Sanitária, em especial com as denúncias que chegam da população, nós conseguimos identificar, autuar e promover o interdito desses estabelecimentos com a Vigilância Sanitária. Agora, uma coisa que nos preocupa muito, Maurício, eu acho que isso é uma parte que o próprio Conselho de Medicina também poderia ajudar o Conselho de Farmácia, é a questão do receituário que você colocou. Hoje, pelo menos 40% dos pacientes que chegam às farmácias deixam de ter os seus medicamentos tarjados, seja ele preto, vermelho, mas aquele medicamento que a receita tem que ficar porque não está prescrito, não está preenchido o receituário da maneira correta. Isso cria um entrave para o farmacêutico, e o farmacêutico ali, ele é o fiscal da lei também. Então ele acaba tendo que bloquear o atendimento porque aquele receituário não veio preenchido da maneira correta. E agora você imagina, nos programas como Farmácia Popular, a receita tem que ser apresentada e dentro do que o próprio Ministério da Saúde preconiza. E não existe isso, então isso cria um conflito muito grande entre o farmacêutico e o paciente, e a culpa não é do farmacêutico, muito menos do paciente. Então o Conselho, inclusive, está preparando uma grande campanha para que a gente possa educar a população, para que ela também seja a nossa fiscal, né? Que nos ajude a fiscalizar o exercício de outros profissionais que acabam contribuindo para um não atendimento com plenitude do paciente. Daniel Jackson, muito obrigado por essa entrevista, essas informações. Boa sorte aí no novo mandato que vai chegar, já que você é candidato único, já está reeleito. Não tem um processo eleitoral que a gente precisa superar. Eu acho que vai ser um momento apoteótico da profissão farmacêutica, desde já, que todos os farmacêuticos realmente possam participar e eleger seus representantes. E parabéns pelo nível de fiscalização, pelo nível de organização da classe, que é muito importante. Isso a gente sente realmente. A gente frequenta as farmácias e ouve falar e vê, o que é muito importante para nós todos. Muito obrigado. Bom. Eu fico feliz com esse tipo de depoimento. Acho que é um depoimento que a sociedade cada dia mais reconhece o papel do farmacêutico, e esse é o nosso lema: zelar pela profissão farmacêutica a serviço da sociedade. Ok, Daniel. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima terça-feira, mesmo com horário de verão, às 22h30. Até lá.